Mas gente, Deus me fez assim, eu prometo que eu vou tentar falar mais devagar. Bom, hoje o tema da palavra, Deus me deu até um tema e isso nunca acontece, é um encontro com o Espírito Santo que nos ensina a ter fé. E para dar uma introdução aqui, eu quero apontar para vocês, que eu não sei se todo mundo sabe, que o Espírito Santo, ele nos ensina a ter momentos com o Senhor, onde ele nos traz dons, ele nos traz ensinamentos e ele nos traz coisas novas mesmo, né? E eu não sei se todos sabem, mas eu quero fazer aqui uma comparação, como se a fé ela fosse um músculo, tá? E aí eu quero mostrar para vocês que hoje eu vim de regata para uma pessoa que não está treinando faz 2 semanas, 0 músculo no braço. Eu estava me achando há 2 semanas atrás, que eu estava ali na academia, estava com o bração, falei, Fernanda, estou te acompanhando, meu braço vai definir igual o seu. Mas aí eu fiquei 2 semanas sem ir para academia e meu braço já está. Hoje eu coloquei essa regata, falei, misericórdia, cadê meu músculo que estava aqui? Então a fé, ela é um músculo que quanto mais você exercita, quanto mais você coloca empenho, mais ele vai crescendo e mais você vai desenvolvendo e mais você vai vendo frutos. Então, com essa introdução, para que você, quando precisar de uma comparação, eu quero que você tenha isso em mente. A fé, ele é um músculo que precisa ser trabalhado todos os dias, tá? Talvez quando você vai para a academia, você não consiga ir todos os dias, você treina ali os membros inferiores, membros superiores, abdômen e tudo mais, mas você está se movimentando todos os dias, né? No final de semana você faz uma caminhada, e eu quero que você saia daqui pensando e tendo esse entendimento que ele é um músculo que precisa ser exercitado. E aí, continuando a nossa sequência de palavras sobre os encontros que o Senhor ele quer ter conosco e os encontros que ele deseja ter conosco, e também a palavra do ano, que é encontros que agradam ao Senhor. Ter fé é uma das maiores características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fé é uma das principais características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em Hebreus 11:6, a gente vai ler só um versículo, mas para a gente poder fazer a oração antes de entrar para a palavra, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu não tenho fé, se eu não exercito aquilo que está em mim, que o Espírito Santo colocou em mim, acaba que talvez, dependendo do tempo que eu passe, se eu não exercitar a minha fé, eu posso deixar de me aproximar de Deus, eu posso deixar de crer nele, porque eu vou viver na mornidão, eu vou viver ali na osmose, só sendo levado por aquilo que tem que ser levado, vou ter uma vida de crente, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, se eu não exercito a minha fé, se eu não busco ali a intimidade com o Senhor, eu não vivo isso que está em Hebreus 11:6, porque sem fé, se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu não me aproximo de Deus, e aí eu acabo deixando de crer que Ele existe. E se eu deixo de crer que Ele existe, as coisas mundanas, as coisas naturais, elas se tornam mais acessíveis a mim, elas se tornam mais chamativas a mim, e eu deixo de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Então, a partir desse texto aqui de Hebreus 11, nós vamos fazer uma oração para entrar para a palavra. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha, para que a Tua graça venha, que o Teu amor venha, para que o Teu domínio venha, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor venha nos sondar a ter fé, Papai, nos ensine a ter fé em Ti. Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença, eu clamo pela Tua graça, eu clamo pelo Teu poder. Tira de mim aquilo que não vem de Ti, tira as palavras da minha boca que não agradam a Ti, Senhor Jesus. Eu oro e declaro que eu não tenho nada para oferecer para os Teus filhos, para a Tua casa, mas que eu seja um canal de bênção para essa noite, Senhor Jesus. Me usa, Espírito Santo, me ensina a ser parecido contigo, que não saia nada de mim, que não venha do Senhor, para que a gente possa viver, buscar e entender quem Tu és verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Então, com essa introdução de que a fé é um músculo, de que nós precisamos nos exercitar diariamente e buscar no Senhor as coisas diariamente, para
que a gente viva a vontade dele. Eu quero que a gente pense, e a gente não vai ler Hebreus 11 inteiro, porque é muito grande, mas eu convido você a ler na sua casa. E em Hebreus 11 nós temos uma sequência de explicações e relatos de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que obedeceram a Deus, que viveram o sobrenatural e o cuidado dele. Hebreus 11 é um texto bem grande, que conta ali todas as histórias do Velho Testamento, que fala sobre Moisés, que fala sobre Noé, que fala sobre Abraão. Então ali em Hebreus 11 fala diversos fatos históricos que ocorreram ali, que demonstram que os homens e mulheres de Deus que tiveram fé no Senhor e viveram o sobrenatural com o Senhor. Homens e mulheres que mesmo sem saber e sem ter conhecimento que o Espírito Santo existia, e só para vocês terem um contexto e terem uma explicação, no Antigo Testamento, os homens e mulheres, eles falavam diretamente com o Senhor, Eles falavam diretamente com Deus, eles recebiam revelações, eles recebiam ali junto aos profetas, junto ao sumo sacerdote. Então, para você saber que no Antigo Testamento eles não tinham esse acesso ao Espírito Santo. Eles tinham sim a comunicação com o Senhor, mas eram através dos profetas, dos sacerdotes. Eles não tinham esse poder de oração através do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele veio somente quando Jesus se entregou na cruz para nós, e daí nós temos livre acesso ao Senhor. Então, se vocês pesquisarem no contexto histórico, existia ali os Santos dos Santos, a Sala do Trono. Então, para você ter uma oração com o Senhor, para você receber algo do Senhor, você iria ali até o templo, existia alguém que orava por você, ou você tinha acesso se você era um rei, e aí você conseguia ali, em sua grande maioria, um período de jejum, você fazia um sacrifício e tudo mais. Então, esses homens e mulheres que são citados em Hebreus 11, eles não tinham essa liberdade e essa autonomia que nós, no dia de hoje, temos de fazer uma oração, que é ir de encontro com o Espírito Santo. Eles não tinham essa liberdade de comunicação com o Espírito Santo, tá bom? Só para deixar bem claro aqui. Então, em Hebreus 11, nós temos a história de pessoas que eram tementes a Deus, que cumpriam os requisitos ali, mas eles oravam diretamente a Deus ali através de intermédios, dos sacerdotes e dos profetas, tá? Então, só voltando aqui, esses homens e mulheres, eles obedeceram a Deus e eles viveram o sobrenatural e o cuidado de Deus, Homens e mulheres que não tinham essa liberdade de buscar o Espírito Santo, e eles mesmo assim recebiam através da fé que eles tinham, E aí nós temos muitos exemplos que não são citados aqui em Hebreus 11, mas que nós lemos em João 14, se você puder abrir, João 14, 15, que quando Jesus subia aos céus, o Espírito Santo ele ficou disponível para nós, só para você ter o contexto aqui e a explicação do que eu estou falando, tá bom? Então aqui em João 14, no versículo 15, fala assim: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador. Aqui Jesus está falando sobre a morte dele, tá bom? Sobre a ressurreição dele, e que quando ele estivesse com Deus nos céus, o Espírito Santo estaria aqui. No caso, ele usa a palavra aqui na NVT, encorajador, Mas aqui no versículo 17 ele fala sobre o Espírito Santo, então eu vou ler novamente. Quando aqui está falando sobre encorajador, está falando sobre o próprio Espírito Santo, tá? Não sei como está na sua versão aí. Então, vou ler novamente o 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois só estará em vocês. Então, só para reforçar aqui o que eu estou explicando, no Antigo Testamento eles falavam diretamente com Deus através dos profetas, dos sacerdotes e tudo mais. No Novo Testamento, após Jesus subir aos céus, Ele nos dá acesso
E Ele pede ao Pai para que nós tenhamos um encorajador, um Espírito Santo de verdade, um Espírito que está conosco, independente de quê. Então, nós temos a prova de que a fé, ela é um dos maiores exemplos da manifestação de Deus e da manifestação de poder, né, de Deus na Bíblia. Então, quando nós vemos algo que aconteceu no Velho Testamento, sobre mulheres que eram estéreis e puderam ter filhos, sobre, né, um momento ali de sacrifício de Abraão, que foi levar o seu filho, mas Deus fala com ele, e Deus mesmo já reproduz ali o cordeiro. Tudo isso são pessoas que demonstraram que tinham fé no Senhor e que tinham fé e convicção daquilo que o Senhor fala. Hoje, o que o Senhor me trouxe é que uma das coisas que mais nos falta é fé. E talvez você possa falar: não, pastor, eu tenho fé, eu tenho certeza que eu tenho fé. Mas conforme a gente for declarando e ministrando a palavra aqui nessa noite, você vai entender o que o Senhor quer nos trazer a revelação. Então nós vamos ler novamente Hebreus 11, aqui agora a partir do versículo 1. Nós lemos aquela hora só o versículo 6. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E nós cantamos um louvor hoje, né? Que não pelo que vemos, mas pelo que cremos, né? A gente cantou algumas vezes essa frase, essas palavras, mas será que nós estamos vivendo mesmo pelo que nós cremos? Será que a sua crença, será que a sua fé realmente está no lugar certo? Será que quando você cantou esse louvor, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, você realmente exercita esse músculo que é a fé? Você realmente tem exercitado esse dom do Espírito que é a fé, para que você possa cantar e declarar que você vive aquilo que você não vê? É muito difícil isso. É muito difícil quando nós temos no nosso coração alguma dificuldade, ou quando a gente passa por alguma preocupação, ou algo que que está nos consumindo. Pode ser alguma situação financeira, alguma situação familiar, pode ser alguma doença, ou algo que para você pareça impossível, e talvez, ou alguma outra coisa. Mas será que quando nós cantamos esse louvor, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, realmente está saindo do nosso coração e o Espírito Santo está ali com a gente, mostrando que a gente está vivendo isso? Por exemplo, às vezes você tem um problema na sua vida financeira, e aí você está lá com R$0, você tem uma conta de algum valor de R$100, por exemplo. E aí você está ali, não, é pela fé, eu não tenho dinheiro, mas é pela fé. Só que você não está vendo o dinheiro na sua conta. Você não está orando a Deus pela provisão, você não está orando a Deus para ter estratégias, mas você está ali cantando com a sua voz, falando: não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Só que você crer em algo não significa que você está exercitando a sua fé. Por exemplo, nós cremos, né, que Deus está lá no céu, que Jesus está nos céus com Deus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas se nós não orarmos, não buscarmos intimidade, acontece o que está escrito no texto que nós lemos: nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a credibilidade, nós vamos perdendo fé na palavra que o Senhor diz. Às vezes você está com alguma doença e que você não vê cura, talvez você não vê solução, mas você tem orado, você tem exercido a sua fé para que Deus faça algo sobrenatural? Você tem exercido a sua fé para que você veja o sobrenatural do Senhor? O que o Senhor, né, como eu falei, o título dessa mensagem é Encontros com o Espírito Santo que nos ensina a ter fé. Eu preciso dizer para vocês que a gente precisa aumentar o nosso nível de fé, o nosso nível de oração, para que a gente viva o sobrenatural. Eu também tenho diversas preocupações que às vezes me tiram o sono, que me deixam nervosa, que me deixam sem saber o que fazer, e eu também acredito que você passa por isso.
E aí novamente eu falo, seja financeira, seja amorosa, familiar, profissional. E o que eu quero que você saia daqui entendendo e que você abra sua mente é que o Espírito Santo ele está disponível para ajudar você a exercer a sua fé. E aí eu preparei uma piada aqui, amém, solteiros? Você tem exercido a sua fé? Tem orado por um varão, tem orado por uma varoa, né? Vamos exercer a nossa fé junto com o Espírito Santo. O que o Senhor nos disse, né? E o que Ele me disse, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, é um texto que está lá em Lucas 8,16. Vamos abrir para nós lermos juntos e eu quero explicar e eu quero trazer a revelação que o Senhor deu para essa noite, amém? Nós vamos ler 16, 17 e 18. Lucas 8,16 diz assim: Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha e escondê-la embaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde a sua luz pode ser vista pelos que entram em casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. E o que o Senhor me falou, a revelação que o Espírito Santo me deu é que aqui no versículo 16 diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha e escondê-la. O que ele me falou é que a nossa igreja, que a nossa fé, a gente acendeu essa lâmpada que é a fé, a gente acendeu a chama do Espírito Santo, mas que em vez de nós dissiparmos a nossa fé, em vez de nós enfrentarmos as nossas dificuldades com a nossa fé, a gente colocou ela debaixo da cama, como esse texto diz. A gente acendeu a chama, a gente acendeu ali o pavio da nossa lâmpada, mas nós não estamos usando a nossa lâmpada para nada. Nós não estamos tendo essa habilidade de ter fé, de iluminar, de mostrar aquilo que nós temos que mostrar. O que o Espírito Santo me falou é que nós simplesmente pegamos ali o fogo do Espírito, nós pegamos a presença do Espírito Santo e nós guardamos para nós mesmos. E aí quando eu digo guardamos para nós mesmos, nós pegamos ela e escondemos. A gente não está exercendo o nosso dom de oração, a gente não está exercendo o nosso dom de fé, e aí entre outros dons. Aqui, nesse texto ele fala assim, que quem que nós cobrimos essa lâmpada, que nós guardamos essa lâmpada ali com uma vasilha e que nós escondemos debaixo da cama, e que ela deve ser colocada num local de pedestal onde a luz deve ser vista pelos que entram na casa. E aí, talvez você esteja passando por alguma situação onde você tem reclamado, onde você tem buscado seus ombros amigos ali para fazer algum tipo de reclamação, e você esquece do poder da sua oração, da sua fé. E aqui também diz o seguinte, que tudo que, quando nós exercemos a nossa fé, quando nós exercemos a nossa oração, quando nós tiramos essa chama que está escondida, que nós descobrimos ela, o que está escondido ele é revelado, e o que está oculto ele vira luz. E aí talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida nesse nível, aonde ele está, você tem se sentido oculto, onde você tem se sentido triste, aonde você tem se sentido abatido, aonde você tem se sentido sem ver o caminho ali, sem ver a luz no final do túnel, mas dentro de você, dentro do teu espírito, existe uma chama onde ela está escondida e você não tem usado o poder da sua oração, o poder da sua fé. E aqui, esse texto também diz que Jesus, ele nos dá a lâmpada, ele nos permite acender o pavio ali, ele nos permite colocar fogo e acender. Então ele está aberto, ele está próximo, nos permitindo acender aquilo que precisa ser aceso, mas que nós escondemos. Olha como isso é triste, como é pesado. Isso é uma das coisas que
que Satanás mais deseja que nós façamos. Nós venhamos aqui no culto, nós recebemos uma palavra, nós recebemos ali um chacoalhar do Espírito Santo, a gente entra no momento de oração, a gente entra no momento de adoração, a gente sente ali no nosso estômago, no nosso ventre, um fogo, uma presença do Espírito Santo sensacional, e aí na segunda-feira a gente simplesmente pega isso, coloca num potinho, coloca na prateleira, ou coloca ali debaixo da cama, ou dentro do armário, e você vai viver a sua vida durante a semana de uma maneira como se você não tivesse tido esse encontro com o Senhor no final de semana. E aí eu falo por mim também, não só vocês, eu também, às vezes a gente tem uma semana tão atribulada, uma semana tão atormentada, que você simplesmente esquece de tirar aquilo que está guardado e você tenta resolver as coisas com a força do seu próprio braço. E a gente vai sair daqui dessa noite sendo chacoalhada pelo Espírito Santo, para que a nossa fé ela possa ser manifesta de uma maneira como nós nunca vivamos. Sabe, a palavra para o ano dessa igreja é encontros com o Senhor. Como o Vinícius também orou durante o louvor, é uma noite de encontros, é uma noite de renovo, é uma noite onde o Senhor vai acender a chama que está talvez ali ofuscada pela vasilha que nós tampamos, pela vasilha que nós guardamos ali debaixo da cama. Essa noite é uma noite onde o Espírito Santo ele vai nos encher com o poder, com a ousadia da nossa oração e no nosso exercício de fé, para que a gente possa também ter mais embasamento no que eu digo. Vamos abrir em Mateus 17, 20, a gente vai ler só a parte B do versículo, que fala assim, Mateus 17, 20, a parte B, é Jesus falando: eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que o tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui, mova-se para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Nesse texto aqui de Mateus 17, Jesus ele está nos advertindo que se tivéssemos fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas nós faríamos. E como eu falei, Satanás e os seus demônios no caso, né? Eles nos afligem tanto que a gente pega a nossa fé e a gente acaba deixando ela guardada porque a gente não quer enfrentar a dificuldade, a gente não quer enfrentar o dia mau, e a gente esquece que a fé é a maior arma para que a gente enfrente o dia mau. Vou dar um exemplo para vocês, que antes de eu sair do trabalho, eu e o pastor nos colocamos ali em oração, em jejum, falando: Jesus, hoje a pastora está passando por situações ali de saúde, está passando por situações difíceis, nós precisamos do salário dela, mas o Senhor, nós cremos que o Senhor vai fazer ali, né, a provisão e tudo mais. E aí, vocês lembram do testemunho que o pastor deu, que na mesma semana ele recebeu um telefonema inesperado, onde ele recebeu um aumento de salário, e aí na mesma semana eu consegui fazer ali, né, uma comunicação com uma empresa, onde nós conseguimos ali a melhor forma de saída para mim. E aí nós vivemos esse sobrenatural, esse cuidado com o Senhor, num momento de oração, num momento de jejum, num momento onde nós tivemos fé que o Senhor iria cuidar da nossa família, iria cuidar da nossa vida financeira. E nós tivemos ali um pouco de fé, eu imagino que seja uma fé mínima, porque a palavra de Deus aqui, Jesus está falando, Ele está dando o exemplo que se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, nós viveríamos grandes e grandes coisas. Mas eu não tenho essa fé e eu creio que você também ainda está exercitando o seu músculo para que você chegue nesse tanto. Eu estou buscando exercitar o meu músculo de fé para que eu veja o sobrenatural, de Deus nessa casa, nessa igreja, na minha família, na minha vida espiritual. Nós precisamos ter em mente que se eu tiver uma fé pequena, uma fé mínima, pelo menos eu consigo viver grandes coisas com o Senhor. Que Satanás, ele não tem esse poder, ele não pode ter esse poder nas nossas vidas, de nós nos sentirmos ali presos, de nós nos sentirmos ali mesmo amordaçados, para onde nós não conseguimos nem orar e nem exercer a nossa fé. Nós, por muito medo e por muito temor, e aí eu digo, não é um temor santo, não é um temor de Deus, mas é um temor que vem das trevas, nós pegamos o nosso poder de oração, nós pegamos o nosso poder de fé e escondemos para que nós não sejamos ali guerreiros de uma guerra contra Satanás. A
palavra de Deus fala que todas as nossas bênçãos, elas já estão disponíveis nas regiões celestiais, que nós temos acesso a essas bênçãos através de oração. E aí eu quero que você pergunte para você mesmo o quanto de bênção que você precisa, que você não tem subido aos céus em oração para alcançá-las e para buscar, porque talvez simplesmente você está paralisado e você não tem fé para alcançar isso. Talvez eu também seja assim. E aí quando vem uma palavra dessa sobre a igreja ter fé para alcançar grandes coisas, uma das coisas que me vem à cabeça é, por exemplo, o bazar de mulheres, que ontem eu cheguei aqui e falei, Senhor Jesus, vem fazer o teu sobrenatural, é um tempo de mulheres, é um tempo de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para essa casa. E orei e falei, Jesus, abençoe a parte financeira, porque é pelo sobrenatural do Senhor que nós vamos ver grandes coisas. E Deus veio e fez uma oração simples, uma oração justa, uma oração de todo o meu coração. E o Senhor fez algo sobrenatural. E aí, talvez para minha casa, para minhas guerras internas, eu não consigo ter esse fulgor, essa vontade de orar, porque Satanás simplesmente consegue me bloquear e me barrar em pequenas coisas. E aí talvez assim seja como você também. Às vezes você tem lutas que você não consegue ter o discernimento e a clareza de que é algo para te bloquear e que você não consegue nem orar por isso. Quantas e quantas vezes nós passamos por guerras e por dificuldades que a gente não consegue exercer a nossa fé através da oração. Quantas e quantas dificuldades você já passou que você não conseguiu se posicionar em oração e em fé para simplesmente buscar aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes a gente está tão atribulado, a gente está tão cheio de coisa na nossa cabeça que a gente decide resolver as coisas pela nossa própria vontade do que buscar em oração a vontade do Senhor. Amém? Sou só eu? Creio que não, né? Às vezes a gente está tão atarefado, a gente está cheio de coisas, está tão corrido, né? Eu tenho uma conta para pagar, em vez de eu orar, eu vou lá e faço um empréstimo. Em vez de orar, eu vou lá e faço um saque aniversário, vou num, sei lá o quê. Talvez durante toda a correria da sua vida, em vez de você orar, ou talvez coisas que você esteja, o preço que você está pagando agora, seja por coisas que você tomou atitudes sem orar diante do Senhor. E a gente está aqui para aprender que a partir de agora nós oraremos mais, amém? Nós teremos mais fé, nós buscaremos as respostas no Senhor, certo? Eu farei isso. A fé, ela é um instrumento de batalha contra as trevas. A fé e a oração é um instrumento onde nós descobrimos o que o Senhor tem para nós e quais os caminhos que nós devemos seguir. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que a fé é um instrumento de batalha. A fé é um instrumento contra as trevas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sabe? Como a gente leu que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes de sem fé ser impossível agradar a Deus, em Hebreus fala assim, né? Deixa eu só abrir aqui para ler de novo. Que em Hebreus não, em Lucas, né? Que fala que quando nós temos fé, quando nós oramos, no versículo 17 fala que tudo que estava escondido é revelado, tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Então, queridos, aqui, não deixe que você saia daqui sem saber aonde você escondeu a sua lâmpada, aonde você escondeu ali a sua chama da fé. Não saia daqui com o seu vasinho, com o seu vasilhame ali, com a sua velhinha e chega na sua casa e coloca na prateleira de novo. Você tem que sair daqui buscando e alimentando mais e mais essa chama. Deus não quer que você viva no oculto, que escondido nas trevas, escondido ali na sua tristeza, na sua amargura, na sua ansiedade. Deus, Ele quer que o que está escondido seja revelado. E aqui quando Ele fala que é o que está escondido ser revelado, é a vontade dEle para nós, é a palavra dEle para nós, é aonde nós devemos
devemos andar, qual caminho nós devemos seguir. Quando nós buscamos com fé, com oração, nós encontramos aquilo que precisa ser revelado. Nós encontramos aquilo que vai ser um norte para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos, e aí seja com pessoas, seja com atitudes que nós tomamos ou que tomaram conosco, só que nós não pedimos ao Senhor para nos lavar, para nos limpar, para nos tirar essa tristeza. Nós simplesmente abraçamos ela e colocamos ali na nossa prateleira também, junto com a nossa chama e junto com a nossa fé. Eu também já fiz isso, gente. Às vezes as pessoas, falam comigo de um jeito, graças a Deus agora eu já não tenho mais discernimento, mas são 15 anos caminhando na igreja. Quantas e quantas vezes eu já fui frustrada, quantas e quantas vezes eu já fui ferida, mas eu sempre busquei ali pedir para o Senhor para tirar isso de mim, para tirar do meu coração, para que eu não seja uma pessoa que coleciona sentimentos na prateleira, que eu não seja uma pessoa que coleciona dons na prateleira, sendo que eu sei que o Senhor quer que eu viva tudo que Ele tem desejado para mim. Quantas das vezes eu já me frustrei por não conseguir me posicionar em oração e ter fé o suficiente para esperar o Senhor falar comigo. O Senhor, Ele deseja que nós tenhamos encontros verdadeiros. Ele deseja que nós busquemos de todo o nosso coração. Vamos ler em Jeremias 29:11, que aí é o nosso versículo do ano. Se você ainda não decorou, decore, amém? Grave no seu post-it, na sua mente. Jeremias 29:11 fala assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Olha, eu posso dizer que até aqui, talvez eu não tenha buscado os planos que o Senhor tem para mim. E quando eu digo Bola de Neve Guararema, nós como pessoas, como família, talvez a gente não tenha vivido esses planos que são de bem e não de mal. Hoje, eu nem sei que dia que é hoje, gente. 16 de fevereiro, passou um mês e meio aí. Talvez você ainda não tenha visto o quão bom é o Senhor para a sua casa, o quão bom é o Senhor para a sua família, o quão bom é o Senhor para a sua vida em todas as áreas, porque você não tem buscado ao Senhor de todo o coração. No versículo 13 fala: se me buscardes de todo o coração, me encontrarão. Se eu tiver fé para buscar ao Senhor de todo o coração, nós encontraremos. Basta um pouco de fé, basta um pouco de posicionamento para nós encontrarmos ao Senhor de todo o coração. E aqui Ele completa: serei encontrado por vocês. E talvez Satanás colocou isso na sua mente, que você não tem esse direito de encontro com o Senhor. Talvez Ele coloca na sua mente que você tem pecados, que você comete erros, que você faz coisas que desagradam ao Senhor. E aí talvez você tenha abraçado isso, tenha falado: sim, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse poder de encontrar o Senhor. Talvez eu seja uma pessoa pecadora, e talvez eu seja uma pessoa errada, que fale errado, como foi em Isaías, quando viu o alto e sublime trono. Ele falou: eu sou um cara que habito no meio de pessoas de lábios impuros, eu tenho meus lábios impuros, eu não tenho direito de ver o Senhor. Talvez você se encontre nesse mesmo sentimento que Isaías se encontrou. Eu sou impura, eu sou fraca, da minha boca saem diversas coisas que eu não deveria falar, da minha mente tem diversos pensamentos que eu não deveria pensar, as minhas atitudes não agradam ao Senhor. Mas aqui Ele fala que quando nós buscarmos e clamarmos por Ele de todo o nosso coração, em oração, Ele virá até nós, nós seremos encontrados por Ele e Ele nos encontrará. O que falta para nós buscarmos ao Senhor de todo o coração? Eu sei o que falta para mim, e eu clamo e eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo Ele venha até você e te mostre o que você precisa fazer para buscar ao Senhor de todo o coração. E aí isso são em todas as áreas
da sua vida. Talvez você não tenha nenhum grão de mostarda como fé. Mas o Senhor nessa noite, o Espírito Santo nessa noite, Ele está aqui para te pegar pelas mãos, para falar: vem filho, vem filha, nós vamos criar uma atmosfera de oração, nós vamos criar uma atmosfera de fé, nós vamos criar algo sobrenatural, nós vamos criar algo que você nunca viu. O Senhor, Ele quer nessa noite criar algo que você nunca tenha visto, que você nunca tenha experimentado, uma situação, algo, uma atmosfera de oração onde você vai subir de nível, uma atmosfera de oração onde você vai encontrar as coisas que o Senhor tem para você, mas basta você querer, basta você admitir que você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinha. Eu sei que você também, se você não tiver a presença do Espírito Santo, você fica morna, você fica sem fé, você fica abatida. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Pega pela nossa mão e nos leva a ter fé como igreja, como casa, como mulheres, como homens. O Senhor é quem sabe as nossas situações. O Senhor é quem sabe as nossas dificuldades. O Senhor é quem sabe o que nós precisamos mudar. O Senhor sabe o que nos abate. Então vem. Essa é a palavra do ano. O Senhor deseja que você tenha fé para o buscar. O Senhor deseja que você tenha fé para esses encontros. O Senhor, Ele não quer que você seja o mesmo. O Senhor, Ele deseja que você tenha fé para alcançar novos níveis de intimidade com Ele. E se você não tiver momentos de oração, se você não tiver momentos de arrependimento, você não consegue esse novo nível. Se você não acreditar no que está escrito em Jeremias 29, que Ele sabe os planos que tem para nós, planos de bem, planos de mal, e não o meu plano é melhor, não os meus pensamentos são melhores, não as minhas atitudes são melhores, não é o que eu penso, não é o que eu falo. E aí, como diz aquele louvor que nós cantamos no início, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Quando nós cantamos esse louvor, está justamente dizendo desse texto de Jeremias 29. Quando nós cantamos esse louvor, não é pelo que eu creio, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Nós estamos declarando esse texto de Jeremias 29. Nós estamos nos apegando nesse texto que fala: eu sei o plano que tenho a vosso respeito, plano de bem, não é plano de mal, é plano de bem e é plano de mal, para que lhe dá o futuro pelo qual anseiam. Tem aquele texto que diz que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de mal e não de bem. É Jeremias 29, você precisa decorar isso, Jeremias 29:11. Os pensamentos do Senhor são melhores que os nossos pensamentos. Nós precisamos ter fé e sair daqui nessa noite com essa certeza de que os planos dele são melhores que os nossos. Se você ainda não entendeu isso, você precisa clamar o Espírito Santo para te dar um encontro verdadeiro com Ele, para que você possa ter essa certeza. Amém? Para a gente já poder caminhar para o final, abra comigo em Tiago 1:2. Nós vamos ler do 2 até o 8, amém? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e Ele receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar
receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Quando nós não colocamos ali diante do Senhor os nossos anseios, as nossas preocupações, e aí eu vou só reformular, talvez você não tenha o hábito de colocar diante do Senhor os anseios, as dificuldades, as preocupações. Talvez você não tenha esse hábito, porque oração é hábito. E aqui nesse texto de Tiago, ele está falando aqui no versículo 7 e 8, que quando nós não temos uma vida com o Senhor, nós não devemos esperar coisa alguma dele, porque a nossa mente é dividida e instável em tudo que faz. Olha como é triste. A palavra já nos diz que nós temos a mente instável. E aí eu digo para você pensar, né? O ano passado eu tive terríveis crises de ansiedade. Talvez ainda estou tomando remédio e não estou estável totalmente. Estou tentando ser. Mas eu acredito de todo o meu coração que eu me permiti chegar nesse local, sabe? Era algo que o Senhor desejava que eu passasse, talvez, para eu aprender a confiar plenamente nele. Talvez eu tenha permitido as pessoas fazerem comigo o que elas fizeram. Eu tinha marcas que foram ali, algo que deu acesso para as pessoas entrarem no meu coração. Cada um tem a sua história, mas quando eu penso que eu passei por algo muito ruim, por uma situação muito ruim, e eu tento analisar o que me levou a esse local, eu penso que talvez se eu tivesse tido algumas atitudes, se eu tivesse colocado diante do Senhor os meus anseios, as minhas tristezas, as minhas ansiedades, os meus pensamentos, eu não tivesse chegado onde eu cheguei. E esse lugar onde eu cheguei não foi um local bom. Foi um local onde talvez eu tenha perdido a minha fé, talvez eu tenha perdido a minha estabilidade realmente em várias áreas. Talvez eu tenha me sentido sobrecarregada, talvez eu tenha me sentido abatida. E talvez você esteja passando por isso. E aí, quando a gente lê esse texto de Tiago, que nos fala que nós temos que pedir, né, com fé, para que Ele nos dê algo. E quando a gente lê que nós temos que sentir alegria quando nós passarmos por qualquer tipo de provação, porque a provação, ela aumenta a nossa fé e ela faz a perseverança crescer, aí dá vontade de rir, né, gente, de chorar, porque só quem teve ali um chilique é que a gente sabe como é difícil isso. Mas se está escrito aqui, é porque a palavra do Senhor, ela não mente, ela não é uma via de mentira, ela não é algo que nos engana, ela não é algo para nos trazer dúvida. A palavra, ela é clara e ela é verdadeira, e talvez você nunca tenha lido esse texto, talvez você não tivesse conhecimento desse texto, que diz que com grande alegria nós devemos, né, vou ler novamente: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E para você continuar crendo na salvação, para você continuar crendo no Evangelho, para que a sua fé seja exercitada, a sua perseverança, ela tem que crescer. No dia mau, no dia onde você está abatido, no dia onde você está inseguro, onde você está passando por provas, a perseverança, ela precisa crescer. E quando nós oramos, quando nós exercemos a nossa fé, nós estamos dando a oportunidade da perseverança crescer em nós. É muito difícil esse texto, né? Quem passa por situações difíceis, é difícil você se apegar nele no momento de ira, no momento de dúvida, no momento de tristeza, né? No momento de insegurança, de instabilidade, desculpe. É difícil você se apegar no motivo desse texto que fala que nós temos que ter grande alegria quando a gente passa por uma provação. É muito difícil porque nós tomamos a nossa atitude,
né, com a nossa própria vontade, nós esquecemos de orar e buscar o Senhor. Só que aqui fala que a nossa fé aumenta, a nossa perseverança aumenta, e aí ela é desenvolvida, e aí nós vamos nos tornando cristãos maduros diante do Senhor. Esse texto também fala isso, que nós somos maduros, que nós somos completos e que nada vai nos faltar. Quando nós tomamos isso sobre nós, que em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos onde nós não sabemos para onde nós vamos, nós temos ali o nosso momento de oração, o nosso momento de provação, o nosso momento de fé, de perseverança. É quando o Espírito Santo vem e nos toma pela mão e nos leva para o mais alto. Nós subimos mais um degrau de fé na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele nos convida nessa noite para entrar numa nova estação mesmo, sabe? É uma estação onde você vai permitir que o Senhor, ele te sonde, onde você vai viver uma sensibilidade sobrenatural. É isso que o Senhor me fala, que você vai tirar a sua lâmpada da onde você escondeu, do armário, da cama, debaixo da cama, ou em algum outro local que você escondeu, talvez durante os anos que você tenha passado ali na igreja, aonde você duvidaram da sua fé, onde duvidaram do seu chamado, aonde duvidaram do seu dom. E o Senhor, ele vai tirar essa chama que está escondida, ele vai tirar essa chama que foi ali mesmo guardada por você, e ele vai mostrar, e ele vai colocar mais fogo, ele vai colocar mais lenha, ele vai colocar mais óleo para você queimar mais e mais, para que a sua fé aumente, para que você cresça em oração. E aí você vai crescer em maturidade, aonde você vai viver grandes coisas que você orou. Eu quero que você saiba nessa noite que os encontros com o Espírito Santo, ele nos enche de fé e ele nos ensina a ter fé. Se você não buscar intimidade com o Senhor, se você não buscar ter encontros com o Senhor, você não vai conseguir aumentar o seu nível de fé. E aí no dia mal você vai duplicar, no dia mal você vai duvidar, no dia mal você vai ter esquecido onde você guardou a sua chama, porque simplesmente você não exerceu a sua fé. E aí, voltando no início, onde eu disse que a fé é um músculo que precisa ser exercitado diariamente, que precisa ser exercitado de maneira talvez até impossível, porque é muito difícil crer, é muito difícil talvez crer no sobrenatural quando os seus olhos eles estão com as escamas completamente cheias de escamas. Talvez nesses anos de caminhada foram colocadas escamas nos seus olhos, para que você não tenha fé. Talvez você não saiba onde você colocou ali a sua lâmpada, onde você colocou a sua vela. Mas o Senhor nessa noite, ele vem tirando as escamas que foram colocadas nos teus olhos, para que você encontre. O Espírito Santo me fala que tem escamas em olhos que foram colocados. O Senhor me fala que tem escamas que foram colocadas, que tem armaduras que foram ali, que estão quebradas ou que precisam de conserto. Mas eu declaro para essa igreja, eu declaro para vocês e no mundo espiritual, que como está lá em João 14, que se a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, se a gente obedecer os mandamentos dele, ele está mandando um encorajador, ele está mandando um consolador, ele está mandando um Espírito de verdade que vai nos encher. E eu falo que Satanás, ele não quer que você saiba disso, que a fé e a oração são instrumentos de batalha. Ele quer que você fique do mesmo jeito que você entrou, que você não exerça a sua fé. E nós vamos sair daqui cheios do Espírito, cheios de vontade para orar e alcançar novos níveis, amém? Feche seus olhos, coloque de pé para nós orarmos.